Como anunciado, nós vamos destacar um bate-papo com Basílio Zecchini, advogado, já está com a gente aqui ao vivo nos estúdios da Bragança FM. Oi, Basílio, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, ouvintes. Mais uma vez, obrigado pelo espaço aí, pela oportunidade. Gente, eu estava aqui concentrado no programa, abordando alguns temas pré-estabelecidos e o Basílio me chega com uma pauta-bomba da Câmara. Eu ainda nem sabia que essa pauta-bomba estava valendo. Que conversa é essa, Basílio? Pois é, Cláudio. A gente foi surpreendido aí que a Câmara convocou aí para a semana que vem, terça-feira, uma extraordinária, né? Ontem foi a última sessão do ano da Câmara, mas convocaram uma extraordinária com praticamente todos os projetos polêmicos aí que a Prefeitura tinha para votar tudo de uma vez aí. São 6 projetos e praticamente todos muito polêmicos que a população esperava poder discutir mais, mas fomos surpreendidos aí com essa pauta-bomba. Olha qual é a pauta. Você que ligou o rádio agora fica sabendo, eu vou falar o projeto e o Basílio faz um rápido comentário. Projeto de Lei Complementar 23/2025, esse aqui ele altera a Lei Complementar 457 de 2005, ou seja, institui o plano de carreira do Magistério Público Municipal de Bragança Paulista. Então, o governo pretende fazer uma modificação neste plano de carreira, é isso? Essa modificação é aquela que, inclusive, já nem sei por que acabou travando a tramitação disso, que é a gratificação de 10%, que hoje já existe para escolas de difícil acesso e tudo mais, e a Prefeitura estava atualizando essa legislação. Isso deu entrada na Câmara em outubro, ficou parado até agora e colocaram aí para votar. Inclusive, na Câmara não tem nem, no site pelo menos, não tem nem parecer das comissões ainda sobre esse assunto. Outro projeto de lei que institui o Código Tributário do município de Bragança Paulista. O vereador Kiki Brau veio a público dizer que vão aumentar imposto à torta e à direita, é isso? Exato, Cláudio. Esse daí, bom, eles aproveitaram o mote de que o Código Tributário de Bragança precisava de atualização, e de fato precisa, né? As legislações de Bragança, a gente sempre fala, viraram uma coxa de retalhos, muita coisa mudou em nível estadual, federal, mas aproveitaram essa questão da atualização para colocar o que a gente chama de jabutis, né? Então tem 3 principais pontos aí que são muito preocupantes. Os autônomos que trabalham de forma autônoma hoje, para eles, vão ter 3 níveis, fundamental, médio e superior, mas para todos eles vai ser mais do que dobrado. Então, para todos os autônomos, mais do que dobra. A construção civil, ela vai ter um aumento impactante aí de 3% para 5% na alíquota. Isso até parece, é só 2% que aumenta, mas quando você fala de uma construção que custa 100 mil, 200, 300 mil reais, 500 mil reais, 1 milhão de reais, esse aumento é extremamente significativo, impacta muito na conta e tudo mais, na construção, né? E a questão da taxa de publicidade, que é um negócio que já tinha morrido há muito tempo, que é cobrar pela propaganda que você tem ali, pelo outdoor do seu comércio, pela fachada do seu comércio, e agora ressuscitaram isso daí com um valor, assim, muito alto também, que vai impactar no bolso, mais um impacto aí no bolso do empreendedor, do empresário aí da cidade. Esse impacto, inevitavelmente, é passado ao consumidor. Isso é ruim. Então, essa mudança aí do Código Tributário, embora seja importante para atualizar a questão da legislação, ela traz aí junto esses pontos que são muito ruins. E entendo que a Câmara precisa ter muito cuidado, porque o ano que vem, se isso for aprovado, vai bater no bolso das pessoas. Tem um outro projeto que dispõe sobre a reestruturação de empregos, estabelece o plano de cargos, carreiras e salários da Prefeitura, institui novas tabelas salariais e dá outras providências. Esse aqui eu estou falando do 27/2025. Tá, tem também o 26, mas Esse o 27 está atualizando, né, criando algumas vagas, cargos que já existem vão ter vagas aumentadas. Então está falando 59 vagas que vão ser aumentadas e mais 234 vagas novas, cargos novos criados aí na Prefeitura, né? A gente está falando de um impacto de quase 3 milhões de reais com a criação desses cargos. E, ao que parece, não está muito justificado, de fato, essa necessidade e tudo mais. Os motivos dessa criação aí também, mais uma vez, nessa questão, vai colocar numa extraordinária, sem discutir, enfim. É a Prefeitura fazendo isso daí. É o modus operandi do Grupo Chedi, né?
Todo final de ano não é nem surpresa, aparece alguma aí. Ano passado foi a taxa de iluminação pública, ano passado foi a planta genérica, a mudança da lei para que a planta genérica fosse atualizada por decreto e até hoje a gente está sem conseguir resolver essa pendência. Aí tem um outro projeto, e esse é isso que a gente chama de pauta-bomba mesmo, hein? Aquele do PAC da Mobilidade para o município pegar 20 milhões de reais de empréstimo com o governo federal. Exato. É outro projeto que é muito polêmico. A prefeitura quer autorização da Câmara para fazer essa operação de crédito, né? É um empréstimo de 20 milhões de reais através do PAC para algumas obras aí. Mas a prefeitura, pelo que a gente tem visto, não tem confiança das pessoas para assumir esse empréstimo, fazer essas obras sem entregar aí o que já está feito, né? Você entendeu que lá nesse projeto consta que uma parte do dinheiro vai ser usada para fazer ponto de ônibus, abrigo de ônibus moderno, que eles falam, com tecnologia e tudo mais, sendo que no contrato de concessão, a JTP Transportes, ela que é responsável por isso. Exato. Eles, mais uma vez, vão acabar beneficiando a empresa de ônibus que prestam um serviço péssimo para Bragança, que tem um valor altíssimo, né? Sempre lembrando que não é o valor que a pessoa paga na catraca, o valor da passagem é muito mais caro que isso. R$ 13,71. Tem subsídio, né? Então, chegando aí, R$ 13,71 cada passageiro paga aí, seja diretamente na catraca ou seja através do subsídio que a prefeitura dá. Então, e você pegar dinheiro, fazer um empréstimo para fazer o que era obrigação que estava no contrato, é um contrato recente. O contrato já foi equilibrado, isso foi colocado como um termo para a empresa assumir, ela se comprometeu a isso, né? Bom, e tem aquele outro projeto que pretende uma mudança para que os professores que hoje atuam, fizeram um concurso para dar aula no infantil, possam ser utilizados no fundamental. Exato, aquele projeto que a gente na sexta-feira até falou bastante sobre ele, ainda muito cheio de dúvidas. É uma falta de respeito até a prefeitura não ouvir, de fato, e dialogar da forma que deveria sobre isso com a categoria. As professoras estão muito desesperadas para saber, de fato, qual é o impacto disso. Porque, assim, aprova-se uma lei. Na prática, o que acontece depois, né? E o que a gente está vendo que vai acontecer é que muitas professoras, principalmente aí do infantil, vão perder as oportunidades, as salas delas, vão acabar tendo que ir para o fundamental, pessoas que se especializaram uma vida inteira, uma carreira inteira para o ensino infantil, vão ser simplesmente por poder discricionário da administração levadas aí para o fundamental, enfim, é complicado. Você, como presidente do PSD local, o seu partido tem 3 vereadores na Câmara, Miguel Lopes, Cláudio Coxinha e Curió. Até onde eu sei, o Miguel Lopes tem liderado lá a oposição para votar contra praticamente todos esses projetos. Vocês têm conversado sobre isso? Tem alguma orientação de bancada? É mais uma questão de deixar a bancada livre, mais conversar sobre? O que é que você está fazendo para tentar influenciar nisso? Cláudio, com os vereadores do PSD e até com demais vereadores de oposição, a gente tem um diálogo muito bom, muito bacana e, sinceramente, a gente nunca teve essa questão da orientação de bancada, porque a gente tem sentido que esses vereadores que estão no PSD, vereadores aí que fazem parte dessa oposição, que é uma oposição consciente, eles têm feito os votos deles, escolhas deles, de acordo com o que eles sentem da população. Então, eles levam muito a sério essa responsabilidade e têm se posicionado contrários ao que é ruim e favoráveis ao que é bom, têm feito diálogos, enfim, não é aquela oposição de gritaria, de fazer bagunça para querer fazer oposição, mas porque são projetos, como a gente tem falado aqui, que estão trazendo uma série de dúvidas, de insegurança e que não se sentem seguros para aprovar, enfim, mas os vereadores têm a liberdade aí para votar da forma que eles entenderem, né? E qual é a sua opinião particular sobre, principalmente, esse empréstimo dos 20 milhões? Cláudio, eu, sinceramente, não seria contra o empréstimo se tivesse uma garantia de que essa administração ia fazer um bom uso desse dinheiro. Porque, assim, essa questão do PAC, ela tem valores bacanas, a forma de pagamento, os juros são bons. Então, se esse dinheiro for bem utilizado, não seria ruim. Muitas cidades, enfim, é um programa de aceleração do crescimento, é justamente para favorecer as cidades. O grande problema é que a administração Chedi já mostrou que não sabe lidar com isso. Nós éramos vereadores juntos quando foi aprovado um empréstimo para fazer aquele centro da saúde da mulher e centro da saúde do idoso.
E tá do jeito que tá hoje, Não né? começou a funcionar aquilo até hoje. Foram aprovado empréstimo para fazer aquelas obras que não funcionaram. Então, infelizmente, a administração Chedid não tem credibilidade para você dar um cartão verde de novo, um voto de confiança para ela fazer um empréstimo, a cidade pagar por isso e não ter os benefícios. Essa situação dos abrigos de ônibus modernos, como justificar que colocaram no projeto, sendo que a JTP é responsável por isso? Não, qual palavra que eu posso usar? É inexplicável. É inexplicável, enfim. Porque assim... escancaradamente uma vontade de ajudar a empresa, de compactuar com a empresa, enfim, de tirar da empresa a responsabilidade. Porque a partir do momento que esses abrigos forem entregues, feitos com dinheiro de empréstimo, a empresa está tranquila. Isso que estava contando no investimento dela, que ela ia ter que colocar, esse gasto não vai existir. Então, porque assim, a passagem é calculada, o contrato é feito com essa obrigação. A prefeitura vai lá, faz um empréstimo e cumpre a obrigação, a empresa está tranquila. Aí quem perdeu a licitação fala, ué, mas se eu soubesse que era assim, né? Exato. Só que tem um detalhe aí, Basílio, interessante, que é o seguinte. A prefeitura está agindo como se o transporte coletivo fosse voltar a ser municipalizado. Porque lembra aquele primeiro empréstimo de quase 80 milhões que eles queriam para comprar ônibus? Sim. Agora, dinheiro para colocar os abrigos. Ora, se você tem uma concessão e a própria concessionária JTP Transporte já instalou alguns abrigos, é só você escalonar. Olha, agora a gente precisa de tantos abrigos. Agora, se eles colocassem, olha, a JTP ela vai colocar o abrigo e nós, prefeitura, vamos colocar a tecnologia, até se entende, né? Sim. Porque já tem os abrigos que constam na concessão são simples, né? É aquele negocinho amarelo, um metalzinho, uma coberturazinha ali e tal. Eu me recordo que na concessão tinha lá uma coisa de colocar os totens. A informação do tempo de chegada do ônibus, tempo de espera, enfim, mais, né? todas as informações. Isso não chegou ainda, hein? Infelizmente, a gente vê que o transporte público aqui deita e rola, né? Pois é. Então, nesse caso aí, você não concorda com a contratação do empréstimo? Não concordo pelos motivos aqui que coloquei. E essa coisa das professoras aí? Porque tem um projeto só que a gente não falou, que é o 26, deixa eu que ler. é só da criação de um cargo, na verdade uma divisão na Secretaria de Governo, cria um cargo de chefe de divisão e muda a questão do DIP, sai das obras e vai para o planejamento. E aí eu queria fazer um alerta, Cláudio, porque assim... Já fiz isso outras vezes. Hoje existe até ação por conta da minha denúncia. Tem investigação da Procuradoria. E, mais uma vez, eles vão criar um cargo de chefe de divisão sem qualificação técnica para esse cargo, sem descrição de como a lei determina que seja. Estão fazendo errado. Essa lei aqui, eu já estou avisando, se ela for aprovada, a gente vai questionar ela, vai encaminhar para os órgãos de fiscalização, porque ela é uma lei que não traz a qualificação que o chefe de divisão tem que ter. E é um cargo de comissão, é um cargo que ele vai nomear, de confiança. Então, já estou até avisando aqui, se for aprovado, a gente vai questionar isso aqui, porque é mais uma lei que eles estão fazendo aí de forma errada. Projeto de Lei Complementar 26/2025, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a criação da Divisão de Fiscalização de Atividade Econômica na Secretaria de Governo e também a transferência da divisão de projetos e posturas para a Secretaria de Planejamento. Isso aqui não tem problema, né? Não, o DIP vai sair, isso daí até no projeto eles estão falando que aí a obras vai servir para ceder para o planejamento alguns fiscais, então, tipo, é uma organização administrativa e a gente imagina que se estão fazendo é porque deve ter entendido que na prática isso funcione melhor, né? Você acha que o que está errado é criar essa divisão de fiscalização? Na verdade, nem só criar, é a forma como está sendo criada. Que estão criando mais um cargo de livre nomeação, o prefeito pode nomear quem quiser sem precisar de concurso, sem uma função específica, de fato detalhada, conforme a lei determina que seja para os cargos criados dessa forma. Rapaz, é uma pauta bomba mesmo, hein? Senhores vereadores, boa sorte, comam bastante, sabe, uma pamonha. Sabe o que é uma comida forte aí? Não, comida, pô. Pode comer bastante proteína, porque vocês vão ter. Isso vai demorar, hein?
Essa sessão aqui. Ó, eles marcaram para que hora? Deixa eu ver aqui. 10 horas da manhã. Ah, então beleza. Beleza. Dá Ó, tempo de- pessoal, já fala pro Tião aí comprar uns. Você lembra quando a gente ia fazer aquelas mais demoradas? Compra uns lanchinhos aí, tá? Pede lá na Padaria Cardoso, ou então na Formiga Maluca, ó, manda um salgadinho aí já, porque os caras vão começar a sessão 10h30, então o almoço já era, esquece, 10h30, isso aqui vai até 5 da tarde, 6 da tarde, no mínimo, se é o que a não ser que o pessoal feche questão e fala assim, ou aprova tudo ou não aprova nada, sei lá, vai. Ó, eu queria fazer um comentário político aqui, vamos lá. A questão do empréstimo. Se a oposição quiser se portar como oposição e travar um pouco essa situação, dá para justificar tranquilamente o voto contra e acabou a história. Se a oposição quiser ser também um pouco mais liberal, dizer não, olha, se tirar os abrigos aqui, a gente vê uma fórmula de fazer, de autorizar e tal, também dá para conversar. Porém, como disse o Basílio aqui, será que dá para confiar no atual prefeito? E aí, Basílio? Foi o que eu falei. Infelizmente, até para quem está pegando agora, ouvindo agora, a gente já falou. Na época que eu e o Cláudio éramos vereadores juntos, a Câmara aprovou, eu votei contrário, mas a Câmara aprovou um empréstimo para um monte de obras que até hoje não foram entregues. Isso faz 8 anos atrás. E o pior, né? Foi entregue, agora está fechado. O Centro da Mulher, Centro do Idoso, fechado Centro lá. de Saúde, enfim. Tá pronto, mas exato. tá fechado. E Não assim, tá funcionando. foram votos de confiança que a Câmara deu na época para ele fazer esse empréstimo, colocar isso, e ele não conseguiu entregar, o Grupo Chedi não conseguiu fazer. Então, eu não vejo que eles tenham que receber esse voto de confiança, até porque esses últimos projetos que eles têm colocado aí polêmicos têm se mostrado posteriormente muito ruins para a cidade e para a população. A população tem sofrido muito. A gente, ano passado, se lembrou bem, taxa de iluminação. Avisamos, infelizmente ele tinha maioria na Câmara, conseguiu aprovar e está aí até hoje. A questão de taxa está sendo cobrada de forma ilegal de um monte de gente, o impacto disso nas contas, enfim, são muitas e muitas coisas que podem prejudicar principalmente o bolso das pessoas. Pois é, gente, estou aqui batendo papo com Basílio Zecchini sobre essa pauta bomba que acaba de ser publicada na imprensa oficial. Teremos, como previsto, algumas sessões extraordinárias da Câmara. Eu até ontem previ isso aqui no programa, mas eu não imaginava que fosse vir toda essa paulada de uma vez só, não. Todos os projetos polêmicos indo para uma mesma sessão, que está parecendo o Senado Nacional, hein? O Alcolumbre lá de Brasília colocando umas pautas bombas aí para... só que aqui em Bragança é o contrário, não é o Legislativo que faz a pauta bomba, é o Executivo. Né, porque são todos os projetos de autoria do Executivo. São todos os projetos do Executivo, né? Bom, Basílio, e essa coisa aí da insegurança das terceirizadas na educação? A gente está tendo aí a Prefeitura ainda aguardando a autorização do Ministério do Trabalho e um acordo com o sindicato lá. O sindicato fez uma reunião hoje com as funcionárias terceirizadas e há aquela... situação de atraso na primeira parcela do 13º. Hoje é dia 13, a Prefeitura ainda não conseguiu pagar, porque ela alega que passou para as OS e agora vai pagar de novo, mas precisa da autorização para depois tentar na Justiça recuperar esses recursos aí. Pudemos já falar bastante disso na sexta. É um tema que, infelizmente, a gente já está vendo aí com frequência explodir em situações assim. Essas terceirizações que a Prefeitura de Bragança tem feito têm se mostrado muito ruins para a cidade, ruins para quem utiliza o serviço, seja na questão da saúde, educação, enfim. Elas não têm alcançado o objetivo para quem é usuário disso, para os alunos, enfim, para a comunidade escolar, para os profissionais que acabam sendo contratados sem segurança nenhuma, sem saber se quando chega perto do final do contrato vão de fato receber, se a rescisão vai ser paga. Enfim, isso está se repetindo. A gente viu aí a matéria que trouxeram ontem, Bragança em Pauta trouxe, de mais uma condenação do Tribunal de Contas, Reviva, acho que devolver 7 milhões para os caixas da Prefeitura, para os cofres da Prefeitura, e eu não consigo entender por que esse grupo insiste tanto nesse formato que já mostrou que não funciona para a cidade, que não tem dado certo e que está trazendo muito problema. A gente precisa encarar de frente isso, resolver os problemas pontuais que existem agora,
mas pensar em mudar isso. Porque enquanto você continuar fazendo da mesma forma, aparentemente os problemas vão ser iguais. Pois é, e a administração já adiantou que ano que vem ela vai ampliar a terceirização e está dando passos nesse sentido, tanto é que esse projeto aí para poder utilizar os concursados da infantil na parte fundamental é justamente para isso, porque eles querem fazer com que toda a área infantil seja terceirizada. Basílio, e a decoração de Natal? Então, até queria falar disso com você mesmo, porque segunda-feira eu rodei algumas cidades da região aqui e... Quais foram? Fala aí onde você viu já a iluminação. Não, Atibaia. Atibaia, você foi, eu vi, recebi um vídeo, tá muito bonito lá. Atibaia tá legal. Inclusive aquela árvore que era montada aqui na nossa rotatória de entrada do lago, tá lá no Lago do Major. Foi para lá. Foi para lá. Fizeram a tempo. Tá embelezando, Atibaia se programou, né? Então... tá com a árvore bonita lá, enfim, tá com uma iluminação bacana. É legal, inclusive, ela tá não só num ponto, então tá pela cidade toda. Tá no Lago do Major, não é? A árvore tá no Lago do Major, mas o centro com as árvores decoradas nas ruas lá centrais. Tem ali Bairro do Portão, eu vi que tá decorado, enfim. Eu tive também com o prefeito de Bom Jesus dos Perdões, o Paulo Afonso. Ele tava, assim, numa felicidade, porque... A cidade está linda, nem terminou ainda. Ele fez a abertura já com aquele... Lembra que era feito no Teatro Carlos Gomes, aquela projeção e tal? Perdões fez na igreja, lá na igreja central da cidade. Isso é muito legal. Ficou muito bonito, a cidade teve turista, enfim. O comércio, ele comentava, a gente sentou conversar na segunda-feira lá, e o prefeito comentava de como está sendo, como foi. Ele falou, os comércios não esperavam esse impacto, tiveram que fechar as portas porque não tinham mais o que vender. Olha. Ele falou que foi um impacto, assim, super positivo, né? Bom Jesus não é tão grande assim, exato. Então deu esse... E ele falou, você passa na Dom Pedro, você vê a decoração da cidade. Então, tá bem pensado, é planejado, né? Então, são administrações que pensaram. A gente vê Extrema também, tá com uma... Não tive lá, mas vi pelas redes sociais, o pessoal que esteve lá falou muito bem da decoração. Parece que a cidade está bem bonita. Enfim. Deixa eu fazer um parênteses aqui. O vereador Bruno Leme acaba de mandar uma matéria, que está ouvindo você lá, e disse o seguinte: Cláudio, avisa aí ao Basílio que o projeto de número 26 foi retirado, justamente porque eu, enquanto relator na Comissão de Justiça, fiz os questionamentos sobre a qualificação técnica do cargo e exigir concurso. Então, segundo o vereador Bruno Leme, foi retirado o projeto 26. É uma boa notícia, né? Show de bola. Que bacana. Obrigado aí pela audiência, Bruno, vereador. E é um colaborador nosso. Exato. O Bruno está participando às sextas-feiras aqui com a gente também. E que bacana. Bacana ter essa informação, bacana saber. Tá no edital, então deve ter sido aí retirado. Eles mandam nos ofício, últimos momentos, né? Mas que bacana que, enfim, pelo menos... Essas coisas, que o executivo puder evitar essas discussões no plenário, puder ouvir nos bastidores, puder aperfeiçoar a lei, é muito melhor, né? Você chega aí sem necessidade do conflito, de todo esse mal-estar que é causado. E você veja, o Bruno Leme é um vereador de situação, mas ele observou corretamente que há necessidade de concurso, então não tem como criar dessa forma, a não ser que o projeto seja enviado para criar e dizer que aquela pessoa vai ser escolhida por concurso público. Exato. Então é isso, quer bacana. dizer, ele está colaborando para que não... amanhã ou depois vocês não tenham que entrar na justiça e derrubar a lei de novo. Exato, que é o que eu estava falando. Ia ser o que ia acontecer, porque que bacana que o vereador percebeu isso daí, enfim. Vamos continuar sobre Natal? Atibaia, você só foi a Atibaia, Bom Jesus? Tive também em Nazaré. Nazaré. Já tem iluminação? Então está sendo colocada lá. Eles iam inaugurar também agora, né, nesses próximos dias. O prefeito disse, aliás, a prefeita, na verdade a gente conversou com o vereador lá, que falou que estão bem animados aí com o que a prefeitura está preparando. E na segunda-feira tive nessas cidades, que foi bem bacana. Comentei com você de Extrema, que o pessoal que foi para lá, muita gente de Bragança, infelizmente, tem que ir todo dia para Extrema porque não tem emprego aqui, tem que trabalhar lá, e falou que viu a decoração, enfim, o pessoal que chega de fretado acabou comentando que a cidade está iluminada, e faz um comparativo, né? E Bragança? A surpresa que eu tive é que agora a capital, São Paulo, que nunca foi de fazer muito isso não, o prefeito Ricardo Nunes agora lá, fez uma divulgação imensa sobre a iluminação, está divulgando
em vários veículos de comunicação, os vídeos institucionais sendo mostrados. E assim, tudo bem, uma megalópole, a capital e tal, mas a gente precisa se inspirar em coisas grandes, né, Basílio? Exato. E assim, Cláudio, vamos lá. A gente vive hoje uma realidade em que todo mundo está com o celular na mão, tem a facilidade de entrar ali, chega toda hora propaganda, tal, fazer uma compra. Se você colocar hoje um enfeite de Natal, é você ajudar o comércio da sua cidade, é você ajudar aquele cara que briga para manter aberta a loja dele, que conta que nessa época de fim de ano, que a pessoa recebe 13º, que vai comprar um presente para os filhos, vai poder vender a mais. Só que para isso, essas pessoas têm que ter estímulo para saírem para as ruas. Ó, em Atibaia está tendo um concurso, né? Você viu? Em Atibaia, o prefeito divulgou, as lojas que melhor se decorarem e tal. Aí e as pessoas vão para a rua para ver essa decoração e acabam comprando. Passa em frente a uma loja, estacionou ali, entra numa loja, compra, acaba investindo. O comércio precisa dessas atitudes. O comércio precisa dos enfeites de Natal, principalmente para concorrer hoje com a internet. As pessoas estão bitoladas no celular, e isso todos nós, né? Isso acabou dominando aí. Se você tem um filho pequeno, quer tirar ele um pouco do celular, leva para uma rua enfeitada para ver o Papai Noel, para ver essas coisas. São ações que ajudam a cidade. E ainda mais o prefeito, que está querendo, já virando o ano aí, botar mais coisa para as pessoas pagarem, mais imposto, subir valor de imposto, criar taxa, enfim. Ele mostra aí uma postura totalmente distante do que o comércio precisa e espera. Verdade. Basílio, eu agradeço muito a sua participação. Aliás, hoje você trouxe notícia exclusiva, alertou aqui, eu nem estava sabendo, e olha que eu sou antenado dessas coisas, e hoje não tinha visto ainda. Eu estava até aqui pegando um decreto que ele colocou agora, a Zona Azul também lá no shopping, tá? Sabe aquela entradinha do shopping lá? Quando municipalizou a rua, a gente já tinha cantado a bola, né? Daqui a pouco começa. E tá lá. Zona Azul. Enfim. Um abraço para você e até a próxima semana. Obrigado, abraço, até mais. Tchau, tchau.